Pai, vamos falar um pouco sobre telas e as transformações que elas estão fazendo no mundo, especialmente aí, eu queria que você abordasse em relação ao desenvolvimento da criança, tá? Deixa eu falar três coisas. Primeiro, quando eu falo que eu sou clínico, a tendência a pensar é que o clínico é o cara que trabalha dentro do consultório, como aqui. E, de fato, eu faço isso há 40 anos ou mais. Mas o método clínico é um método científico específico em que você examina um caso e tenta entender o funcionamento daquele caso. O Freud começou a psicanálise usando o método clínico. O Piaget estudava o desenvolvimento das crianças usando o método clínico. Uma parte do seu mestrado foi método clínico, porque você estudou um sujeito. Né? O método clínico ele é o quê? Você vê um funcionamento normal, intervém naquele funcionamento normal e veja e examina quais as consequências daquela intervenção. Então, eu vou contar um pouco a história da tela primeiro, para localizar isso no tempo, ok? Quando você pega as pinturas rupestres, tá legal? O Homem de Cro-Magnon, aquelas pinturas, a pedra lá da Nia de Guidon, lá no Nordeste, o que você tem ali é uma tentativa de representação de um mundo visualmente percebido. Então tem lá um cara jogando uma flecha num bisão. E é uma tentativa de representação bastante boa, porque nós aqui, milhares de anos depois daquele negócio lá, a gente consegue, inclusive, discernir, era uma caçada, era uma cerimônia de dança, que bicho que estava envolvido, quem eram as pessoas. Em alguns casos, a gente consegue até descrever padrões de comportamento daquelas pessoas, umas em relação às outras, a partir daqueles desenhos. Então, é preciso ter em mente que o mundo humano ele é fortemente conduzido pelo visual, ok? E eu vou dar um parâmetro neurológico para você. A quantidade de córtex dedicada ao sistema visual é maior do que a quantidade de córtex destinada a operar o sistema auditivo e até mesmo equivalente em termos de espaço e de área, um pouquinho menor da área destinada a processar o sistema sensório, que são as sensações corporais, motor, que são os movimentos. O nervo óptico que leva as informações da retina para o cérebro, ele tem 100 milhões de fibras. O nervo auditivo tem acho que 4 milhões, 3 milhões. Assim, é brutalmente maior. A retina em si é uma rede neural de 3 camadas. A retina em si é um computador. A gente pensa na retina como sendo uma espécie de espelhinho ou de canalzinho. Não é assim. Ela é um computador, ela é uma rede neural de 3 camadas. Uma rede neural de 3 camadas, se você examina isso no sentido computacional, né? Você sabe que a gente é nerd pra caramba, a gente manja disso. Uma rede neural de 3 camadas é uma rede que reconhece objetos. A retina reconhece objetos. Ela gera, para mandar para V1, que é a área de recepção do córtex, que recebe a informação da retina, ela gera, se eu não me engano, 23 ou 27 esboços diferentes. Um esboço de uma determinada cor, um esboço de uma determinada coisa, ela gera fronteiras, ok? Não vou me alongar profundamente nisso, mas é preciso entender que a forma visual de contato com o mundo é a forma preferencial do humano de processar o mundo externo. O sonoro é muito importante na interação social, porque nós somos seres de palavra, falamos e somos seres sociais, como primatas, ok? Mas para entender o mundo, a forma visual é a mais
produtiva, a mais sistemática e a forma mais articulada que a nossa estrutura física tem de entender o mundo, ok? Então, tem que ter isso em mente. Segunda coisa para falar. Posto isso, quer dizer, sabendo que o forma visual é um sentido, é dos sentidos externos, como chamava o Luria, nós temos os sentidos protopláticos, que são os sentidos de contato, e os sentidos epicríticos, que são os sentidos à distância. Né? A audição e a visão são à distância, todos os outros são de contato, tato, olfato, paladar, propriocepção, interocepção, nocicepção. A gente tem 27 sentidos de contato. Não, 13 sentidos. Eu esqueço os números, vai. Depois você procura aí os números. Os números não são revelados, mas é uma pancada. O que acontece com esse nosso sistema? Ele é desenhado para operar no mundo de maneira a atuar no mundo de maneira ótima. Portanto, do ponto de vista funcional, ele é um sistema de captação de informações que permite a você operar no mundo de uma maneira completamente produtiva. E vamos imaginar os homens da caverna, vamos voltar nos caras de Cro-Magnon lá, por exemplo. Eles fazem aquelas pinturas, o pessoal lá da Pedra Furada na Ilha de Guidon, lá no Nordeste e tal. As representações são tão sofisticadas ali, apesar de parecerem toscas, parecem aqueles bonequinhos de palito, elas são tão sofisticadas que você consegue reconhecer as ações. É uma caçada, é uma cerimônia, é um funeral, percebe? Portanto, com certeza, a humanidade tem um mapa visual do mundo. E a gente vê isso presente e avançando durante a história. Mas quando você examina a história do desenvolvimento da pintura, das artes visuais, você vai vendo, e aí não importa qual cultura que você esteja examinando, você pode olhar as culturas orientais, pode olhar as culturas ocidentais, mas você pode pegar e você vai observar que há um progressivo aperfeiçoamento da arte representativa por meio da pintura, que no mundo ocidental, aí provavelmente em virtude da interferência do sistema pitagórico, do que gerou a chamada ciência, ele vai se tornando cada vez mais sofisticado. Quando você pega, por exemplo, as noções de perspectiva dos renascentistas, fundo infinito, a Santa Ceia do Leonardo da Vinci, ou você começa a perceber que há ali um estudo profundo de como é que a visão vê. Claro, os caras não sabiam que eles estavam estudando a visão, no sentido de que eles não estavam olhando para o olho, mas eles estavam olhando para como aquela imagem vai fazer o olho funcionar. Inclusive tem uma escola que você vai encontrar ela em Ouro Preto, Trompe de L'Oeil, que o cara pinta a perspectiva de uma tal maneira que dependendo do lado que você olha, o objeto está olhando para um lado ou para o outro. Lá tem uma igreja em Ouro Preto que é bizarramente ilusionismo. Ilusionismo. Né? Depois, quem quiser aí, procura ilusionismo. É uma maestria tal na produção da pintura que ela engana quem está vendo. E ela engana, ilusões de ótica são um estudo da psicologia bastante antigo, ela engana quem está vendo usando padrões de percepção que são, e o pessoal vai falar, são cerebrais. Para, não é bem isso. São padrões cerebromentais. O que quer dizer isso? Há certas condições que são hardwired, ou seja, estão escritas na forma como o circuito é montado, e há certas condições que são desenvolvidas durante o desenvolvimento daquele ser especificamente. A gente chama de epigênese. O que quer dizer epigênese? Então, vou usar um exemplo bastante simples. Profundidade. Tá legal? Você faz esse experimento.
bota a sua mão para frente, bota o seu dedo na frente do seu olho e olha para uma coisa que está lá no fundo. Se você pisca um olho e depois o outro, o dedo pula de um lado para o outro. Agora olha para o seu dedo e pisca um olho e depois o outro. É o fundo que pula de um lado para o outro. Ok? Essa condição, por exemplo, os renascentistas entenderam isso maravilhosamente bem. Essa condição de tridimensionalidade, quer dizer, um objeto que está na frente do outro, ele está mais perto do que o objeto que está no fundo. Em psicologia a gente chama de paralaxe visual. Você tem dois olhos, eles estão em posição ligeiramente diferentes, a imagem que eles produzem é ligeiramente diferente. E a mente, o cérebro e a mente extraem dessa chave o sentido de profundidade, porque a imagem que bate na retina ela é plana. A retina é plana, é esférica, né, côncava, mas ela é plana, tá ok? Acontece que quando você examina o desenvolvimento da perspectiva, essa arte de produção visual, que aparece, por exemplo, no ilusionismo, o pintor cria uma ilusão que manipula o modo de perceber do sujeito que está percebendo, de tal forma a criar uma ilusão na mente dele, e os psicólogos estudaram isso a grande no século XIX, final do século XIX, os estudos dos psicólogos disso foram do Verlito, as várias ilusões, entendendo como que essas chaves operam, como que uma afeta a outra. Tem um experimento de um cara, um americano chamado Albert James Jr., que ele desenvolveu um apartamento em Nova York onde ele criava essas ilusões. Você assiste aquele filme da Temple Grande, tem uma hora que o professor, depois que ela entra para a escola, o professor dá para ela uma sala de ilusão para ela descobrir como é que a ilusão funcionava, onde um homem vem na direção da tela e fica menor, se afasta da tela e fica maior. E aí, então, o que aconteceu foi que, do ponto de vista técnico, tecnológico, apareceu a fotografia e depois o cinema. Apareceu a imagem em movimento. A imagem em movimento, ela é uma imagem que permite a você criar uma aparência de realidade que, se for bem feita, combina de forma tão congruente com o modo do humano perceber que o humano emerge naquela realidade e aquilo gera uma realidade imaginária na qual o humano atua. Por exemplo, você está assistindo um filme e o ator faz uma performance tão maravilhosa que você fica comovido. Ou você está num parque de diversões que tem uma, sei lá, uma montanha russa que anda dentro de uma coisa, vem uma imagem vem na sua direção e você leva um susto. Aqueles vídeos que apareceram algum tempo atrás em celular, que de repente uma aranha pulava na tela e assim por diante. Né? Você reage àquilo num nível completamente não mental. Você reage àquilo num nível, digamos assim, no nível como um rato reage àquilo. Você não reage como um humano. Você não reage pensando. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. O humano desenvolveu uma tecnologia capaz de manipular as mentes das pessoas produzindo imagens de um certo tipo. Ok? E está ficando cada vez mais nítido. Hoje, com a inteligência artificial, esses dias eu tenho estudado inteligência artificial, você sabe disso, você também está estudando. O jeito criou um avatar dele para fazer filme dele no Instagram. E aparece no Instagram, você está me vendo aqui falar, você acha que sou eu, mas na verdade é o meu avatar que eu criei com a inteligência artificial, o cara cria uma imagem dele que vai aparecer no Instagram e vai falar e que parece tem uma aparência de uma imagem filmada real, como essa que a gente está fazendo aqui, assombrosa, ok? A voz do cara, assim por diante. Então, esse desenvolvimento criou um tipo de ferramenta
que é uma ferramenta, você já me ouviu falar isso, eu vou falar de novo. Isso não é um dispositivo de comunicação. Um telefone como esse é um dispositivo de acoplamento. É igual aquele na Matrix enfiava um negócio na nuca do cara para ligar com o cérebro dele. Né? Um trem desse tamanho. Eu sempre pensava, por que aquele trem não sai na boca, né? Mas, na verdade, aquilo é feito daquele jeito justamente. Veja, você nem questiona a realidade da possibilidade daquilo em virtude da qualidade da imagem que parece que de fato tem um sensor ali, tem um conector que foi costurado na cabeça do Neo e assim por diante. Aquele vídeo que você mandou não lembro quem, falando sobre as tecnologias do Elon Musk. E falando que a tecnologia que ele está criando agora de robô é baseada justamente nisso, na visão. Claro, porque o humano é visão pura. E uma das coisas que as pessoas parecem não perceber, no Elon Musk é bem nítido isso, mas a maior parte das pessoas não pode perceber. Parecem não perceber é que, de um ponto de vista puramente computacional, isso é um problema de engenharia. Quando eu não lembro quem que sistematizou as leis da perspectiva na pintura, mas eu acho que foi o Leonardo mesmo. Mas aí, que explicou a questão do fundo infinito e tal, não sei o quê. Ele usou geometria para fazer aquilo. Isso é um problema de computação. É um problema computacional. O Elon Musk fez o quê? Ele criou um problema. Então, eu crio uma inteligência artificial que processa a imagem. E treina essa inteligência artificial com imagens. Que ele está treinando com que tipo de imagens? Todos os carros dele estão gerando imagem o tempo todo e alimentando a IA dele com imagem de carro. O robô dele, o Optimus, que não é um robô tão sofisticado quanto o robô da Boston Dynamics, né, em termos de motor e tal, não sei o quê, mas ele está aprendendo vendo. Ele está aprendendo como os humanos aprendem. Tá certo? E aqui eu quero trazer a segunda dimensão, que é a dimensão do desenvolvimento cognitivo. Porque o humano, as pessoas acham que as pessoas têm uma visão primitiva. Na verdade, as pessoas que falam sobre isso geralmente passam adiante essa visão primitiva de que a nossa mente é determinada pelo nosso cérebro e que o nosso cérebro é determinado pelos nossos genes. E isso é uma bobagem completa. Na verdade, os genes são instruções de resposta ao ambiente e não instruções de construção de coisas. Tá legal? Dependendo do ambiente, o gene vai se expressar de um jeito ou de outro. Tá certo? Por exemplo, a mesma célula-tronco no feto que migra para o ectoderma, né? Aquela parte de fora da mórula, ectoderma, mesoderma e endoderma. É a mesma célula. Quando ela está no ectoderma, ela vai gerar pele ou sistema nervoso, para falar. Então, o nosso cérebro, ele não nasce pronto, como um cérebro pronto. Isso é estupidez. Ele nasce como um sistema de interação com o mundo que vai se articular na relação com o mundo. E o nosso cérebro vai se articular na interação com o mundo, desde a coisa mais simples, que é, por exemplo, o desenvolvimento. Esses dias eu estava lendo um paper que aquele Sapolsky citou, que o córtex pré-frontal só termina de completar o seu desenvolvimento após os 20 anos. O córtex pré-frontal é o pedaço do córtex que é responsável pelo controle do comportamento, pela elaboração de planos, pela avaliação de planos, pelo que a gente chama de funções executivas, isso que nos torna completamente diferentes de todos os animais. Mas a gente sabe que as estruturas do córtex pré-frontal, que servem para modular, às vezes inibir, às vezes ativar, regular o sistema límbico, que é o sistema que produz as nossas emoções,
que é a substância negra da periaquidutal, não lembro o nome, mas você pode chamar ele de córtex pré-frontal ventromedial, porque ele é em cima do olho, mas ele fica do lado de dentro dos hemisférios. Você tem o dorso lateral, que fica do lado de fora dos hemisférios, e o ventromedial fica do lado de dentro. Ele é supraorbital, ele fica em cima do olho, assim, a parte do cérebro que cai em cima daquela paredinha que tem em cima do olho aqui, do crânio, né? O que você vê no córtex ventromedial? Ele só fica completamente mielinizado, ou seja, as projeções neuronais dele para o sistema límbico e do sistema límbico para ele só estão completamente prontas no bebê humano aos 9 meses de idade pós-parto, ok? Ou seja, nós aprendemos a regular as nossas emoções, nós só estamos completamente equipados do ponto de vista do hardware para regular as nossas emoções aos 9 meses de idade pós-parto. Portanto, a maneira como fomos tratados do momento do nascimento até mais ou menos 9 meses de idade, que a gente sabe exatamente quando que é quando fecha a moleira, tá legal? É a maneira como nossas emoções serão reguladas. Se formos acariciados regularmente, seremos pessoas altamente no controle das próprias emoções. Seremos emocionados, mas seremos emocionados de forma congruente com o que a gente pensa. Se formos maltratados fisicamente nesse período, seremos pessoas que têm pouquíssimo controle das emoções, ou não conseguem acelerar as emoções, ou não conseguem conter as emoções, e assim por diante. E o sistema visual do humano, ele é, como eu coloquei lá no início, o principal ferramenta de contato. Você bem lembrou o Elon Musk e a percepção do Elon Musk. O Elon Musk é engenheiro. E assim, você pode gostar do cara ou não gostar do cara, mas o cara é um gênio, velho. Vamos combinar. O cara sabe o que ele está fazendo. Ele pensa com a cabeça dele e ele pensa como um engenheiro. Que ele pensou o quê? Cara, qual é o principal sistema de contato do humano com o mundo? É o visual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma inteligência baseada no visual. Né? O que acontece com esse sistema? Esse sistema ele se desenvolve com a mesma complexidade, morosidade e lentidão com que todos os outros sistemas humanos se envolvem. O humano se desenvolve. O humano, por exemplo, ele vai ficar adulto na nossa cultura atual por volta dos 20 anos de idade. Ah, mas é porque nós prolongamos a adolescência. Tá bom, volta para uma cultura mais primitiva. Qualquer tribo da floresta, 14 anos, que é quando ele atingiu a maturidade sexual e ele vai passar, por exemplo, entre os índios lá, não lembro qual dos índios lá, para você virar um guerreiro, você tem que enfiar a mão dentro de uma baú cheio de formiga e ficar tomando as mordidas de formiga que dói pra caramba, tá legal? Você tem ritos de passagem. Na nossa cultura, o rito de passagem é pegar um diploma, por exemplo. Ok? No nosso extrato socioeconômico. Né? Ou sair de casa, ou casar, arrumar um emprego, não importa. O que acontece com a formação do sistema de inteligência que vem da visão? Ele depende profundamente da quantidade, da qualidade e do tipo de operação visual que a criança faz. Você lembra que a Lara falou que as pessoas acham que tem que dar muito estímulo visual para a criança? E que isso vai fazer a criança ficar mais inteligente? Não é isso. Quando se fala em um ambiente visualmente rico e vai num playground atual de plástico, você vê o quê? Um monte de cor, tá certo? E você vê, vamos supor que você tem lá uma gaiola de subir, tá legal? Aquelas gaiolas de metal. Ela é toda colorida, pintada de várias cores, e você fala assim, isso aqui é rico. É uma riqueza visual. Né? Ou esses escorregadores.
Vamos imaginar que aquela gaiola ela está exercendo a função de ajudar a criança a se mover no espaço tridimensionalmente, subir e descer, usar os braços, calcular a distância, tá legal? Ela é o simulacro de uma árvore, na qual a criança sobe. Eu estou falando isso porque você era macaca, né? Você e suas irmãs, mas você era um mico de circo. Você com 6 anos de idade, eu olhava você estava lá no alto das árvores, tá legal? Observa o tipo de estímulo com que a criança está lidando. Na gaiola, ela está lidando com um estímulo geométrico. Todas as barras são lisas, retas, e as estruturas têm tamanhos organizados. Na árvore, não. Tem um galho mais grosso que o outro, tem um galho em linha reta, tem um galho de ângulo. Algumas distâncias são maiores do que as outras, ok? Aquela gaiola, ela parece a, a árvore e ela vai ter um efeito na criança muito bom em termos de desenvolvimento da coordenação visomotora dela, em termos de andar. Mas ela simula de forma simplificada o ambiente no qual nós nos desenvolvemos. Porque o ambiente que nós nos desenvolvemos, enquanto primatas, macacos, digamos assim, é um ambiente que tem esse tipo de atividade, subir numa estrutura do tipo gaiola, mas é uma atividade que cada vez que você sobe numa árvore diferente, a forma e o jeito de subir é completamente diferente e a quantidade de exigências para você aprender é muito maior. Quer perguntar? Lembra, por exemplo, você, suas irmãs, sempre foram muito boas em localização espacial. Você gabaritou em localização espacial no teste QI. A Lara, uma vez, a gente estava voltando no aniversário do filho do Márcio Barreira, era longe pra caramba, a gente ia dormir na casa do Gui, mas era bem longe mesmo. E a Lara pegou e falou assim, não pai, eu vou com você. Eu falei, tá bom, então presta atenção. Ela prestou atenção no caminho de ida. A Lara devia ter o quê? 10 anos, 9 anos. No caminho de volta, a gente fez o mesmo trajeto, só que de trás para diante, porque a gente foi, imagina, toda a avenida de duas pistas. A gente foi por aqui e voltou por essa pista. Ela localizou todos os pontos de referência. Velho, é uma índia no meio do mato. É aquele índio que sabe onde que ele vai, onde que ele. Que árvore é aquela, ó. Ah, não, sabe ali, ó, peraí, aqui vai ter uma descida, lá tem uma subida, você tem que olhar para o céu e ver de que lado o sol tá. Percebe? Essa conexão com o mundo natural é a conexão melhor possível para nós humanos desenvolvermos o nosso cérebro e a nossa mente, especialmente nesses momentos iniciais em que o nosso desenvolvimento vai nos tornar capazes de entrar no mundo mais complexo que o humano é capaz de entrar, que é o mundo social. O mundo social humano é extremamente complexo porque ele é mediado pela cultura. Então a gente consegue colaborar com pessoas que a gente nunca viu. Por exemplo, você compra uma passagem de ônibus, 200 pessoas estão envolvidas naquela viagem de ônibus e uma nem conhece a outra. O cara que cortou ar para fazer o papel, o cara que imprimiu o papel, o cara que imprimiu o dinheiro, é uma colaboração de um número enorme de pessoas e elas não precisam estar em contato porque elas vivem nesse mundo virtual criado pela cultura, ok? Só que para você operar nesse mundo virtual criado pela cultura, com eficiência, com competência, com eficácia, com destreza, você precisa ter uma mente humana completamente formada em termos humanos. Você tem que ter destreza corporal, você tem que ter destreza auditiva, você tem que ter destreza emocional, você tem que ter destreza visual. E qual é o grande problema da tela? Ela é um simulacro que empobrece a percepção da criança. Vou dar alguns exemplos, tá legal? Você está me vendo aí na tela e você está atrás da tela me olhando. Quando você olha para mim agora em vez de olhar para a tela. Você vê, você consegue me destacar do fundo atrás de mim, ok? Que pistas você usa para me destacar? Você
constrói um contorno, digamos a minha mão, você constrói um contorno em torno da minha mão. Por exemplo, a minha mão, quando ela entra na frente do meu rosto, ela, o contorno dela, mas observa, a minha mão não tem nenhuma linha traçando o contorno. Essa linha é a sua percepção, a sua mente, é a sua retina que constrói essa linha. Mas quando você olha para um quadro, mostra, por exemplo, aqueles meus diplomas ali, rapidamente, volta. Ali tem uma moldura. A moldura, ela é como se o pintor colocasse ali uma instrução. Olha, dentro aqui é quadro, fora dessa moldura aqui é parede. Ok? Agora, vamos voltar no playground. Vamos pensar na parte visual. Então você tem lá um escorregador, ou que nem esses agora eles fazem playground em restaurante para as crianças não atrapalhar os pais enquanto os pais comem, tá certo? Então você senta lá na churrascaria, você vai se empanturrar de carne, encher a cara de cachaça, ou de cerveja, ou de qualquer outra porcaria que você vai comer, e aí a criança vai lá para um playground e você fica felizão lá, super contente, as crianças estão alegres, elas estão subindo e descendo em lugares, ok? Está ficando mais orgânico, mas observa as cores. Todas as cores são chapadas. Não há essas nuances. Olha aqui a minha mão. A minha mão tem várias cores. Não há uma cor chapada na minha mão. Então, quando você olha uma parede e fala branco, ou quando você olha uma figura e fala é a mão do Ari, você está aprendendo visualmente a traçar uma linha que categoriza, ou seja, separa aquilo. No caso da visão, essa categorização é feita pela descoberta e produção do que a gente chama figura fundo. Você está olhando para a minha cara, o que está aqui no fundo fica como plano de fundo e você está percebendo o que eu estou falando e a minha face fica no centro. A nossa retina funciona assim. A nossa retina ela tem uma área extremamente detalhada que você pode fazer esse experimento aí, ou você que está assistindo pode fazer em casa. Se você estende a mão, o seu braço, com a mão aberta, você vai perceber que o âmbito formado pelo tamanho da sua mão, que é mais ou menos isso aqui, é aproximadamente 15 graus de abrangência, é um âmbito no qual você consegue ver coisas de forma muito detalhadas. E na medida que isso vai para fora, o detalhe vai diminuindo, diminuindo, até que aqui na lateral, você sabe o que está lá, mas está esboçado. Tá certo? Tem um exercício, aquele glendoma, que é um exercício para melhorar a acuidade visual do campo periférico. Você fez esse exercício. Você teve muita facilidade para fazer esse exercício. Por quê? Porque você subia em árvore. Você lidava com o campo visual como um todo. Você é capaz de formar a figura com muita facilidade, saber onde a sua mão vai pegar para subir na árvore, mas você também é capaz de prestar atenção nas relações entre esse tronco que você está segurando e um outro que está aqui para o qual você vai levar a outra mão e virar o rosto. E você é capaz de fazer isso porque você consegue formar a imagem como um todo. Você cria figura e fundo para conceituar. É nesse galho que eu vou pegar a mão. Você criou a figura. Mas você tem o periférico mais detalhado. E aí, vamos imaginar uma criança de 3 anos com um telefone na mão. A primeira coisa que acontece é que o telefone vai sempre estar nessa área em que ele tem uma visão detalhada. E ele vai criar figura e fundo num micro ambiente visual. Tem um exercício, eu até faço esse exercício, até vou sugerir para você e para todo mundo que está assistindo. Levanta de manhã, olha para longe e fica olhando para longe por 2 minutos. Coisas que estão muito distantes da sua vista. Horizonte, olha para o céu. Tem um poema do Pablo Neruda que ele fala assim: um homem precisa de horizontes largos. O que é olhar para longe? É exercer essa visão ampla que permite a você criar uma
noção muito nítida do fundo. E o que é o fundo no nível visual? É o contexto da imagem. O fundo é o contexto da figura. O fundo é o que permite a você compreender a figura. Então, duas coisas que já de imediato a tela prejudica nas crianças. Primeira coisa, a capacidade de traçar os contornos e, portanto, de distinguir as figuras fica reduzida a um micro. Tudo bem, você não, mas não, é TV. Não, é cinema. Tá, cinema você vai de vez em quando. Mas é TV. Ela vai gerar uma moldura e você vai enxergar só dentro da moldura. A sua visão vai ter que fazer moldura dentro da moldura e vai perder o que está fora da moldura. Você está olhando aí no celular, né? Olha para o celular em vez de olhar para mim. Você está assistindo o celular, a minha mão aqui saiu da visão. Ela está atuando na sua visão, mas ela não está atuando no celular. Essa parte aqui, ó, ou você imagina ou você não vê. Tá, mas na hora que você está olhando o celular, por exemplo, aquela bolinha vermelha está na tela do celular, mas ela está na sua visão. Porque a sua visão, ela pega mais de 180 graus. Acho que ela pega um pouco mais de 180 graus, ok? Ou quase 180 graus. Mas o celular só pega o que cabe no tamanho da tela. Então você está alterando profundamente a forma como a criança cria as estruturas de conceituação, que é construir a figura e botar uma moldura, e compreensão, que é colocar essa figura dentro de um fundo que dá sentido a ela. Isso está sendo lesado na criança. A criança está perdendo a capacidade de fazer isso num contexto natural, aquele contexto para o qual nós fomos criados e desenhados. Nós fomos criados e desenhados para viver no mundo natural. O mundo virtual, o mundo da cultura, ele é uma camada extra que os humanos colocam em cima do mundo real. Você já me ouviu falar várias vezes que o pessoal fica falando, porque bit, papapá, fala um pouco. Economia no mundo humano, ela tem que ser primeiro medida em joule. Por quê? Quando você come comida. A comida é comida, você não come o cardápio. Você já me ouviu falar que o mundo atual, as pessoas estão lambendo o cardápio achando que ele tem proteína. Então vamos lá, vamos voltar na tela. Primeiro problema sério da tela para a criança. Ela prejudica a capacidade da criança de fazer no nível mais primitivo em que ela consegue pensar, que é o nível visual, que já é um pensamento. Lembra que a retina é uma rede neural de 3 camadas. Então, no nível mais primitivo, ela está sendo treinada para fazer mal feito a primeira atividade cognitiva necessária, que é destacar a figura do fundo. Isso, no nível abstrato, chama-se categorização. Isso vai prejudicar, então, a criança, quando ela for adulta, a fazer esse tipo de raciocínio. Vai prejudicar a capacidade dela de raciocinar. Vai prejudicar a capacidade dela de entender e compreender coisas. Vai prejudicar a capacidade dela de... No nível abstrato. No nível abstrato, no nível generalizado. Por isso que o QI dela está caindo. O QI está... Esse negócio do QI caindo é um negócio bizarro. O QI é uma medida de inteligência relativa, porque ela é uma medida de inteligência da posição da pessoa em termos da inteligência em relação à população em que ela está. E o que é a medida? A medida é qual é a quantidade de problemas que essa pessoa consegue resolver em relação a quem tem a mesma idade que ela. Então você faz o quê? Você faz uma quantidade de problemas e dá para um monte de gente medir. E cria uma norma. O que é uma norma? Você vai discernir quanto que cada pessoa consegue resolver quando ela tem 7 anos de idade. As pessoas que têm 7 anos de idade conseguem resolver tantas coisas. Então ela tem o QI equivalente à idade dela, 100. Se ela consegue resolver mais que isso, o QI dela é maior que a média. Se ela consegue resolver menos, o QI é menor que a média. Então o que acontece com as tabelas de QI? Você tem que atualizar as tabelas de QI. A gente sabe que a atualização é de 10 anos, a legislação brasileira inclusive fala isso. Por quê?
Porque com o passar do tempo, e isso é feito desde o Binet, final do século XIX, com o passar do tempo, as crianças vão aprendendo mais em relação às gerações anteriores. Então, as crianças de 7 anos da sua geração eram mais inteligentes aos 7 anos do que as crianças de 7 anos da minha geração, que eram mais inteligentes do que as crianças de 7 anos da geração do meu pai. E as tabelas de QI têm que ser regularmente atualizadas. E elas sempre foram atualizadas, até o surgimento da tela pessoal, elas. Primeiro pessoal. Pessoal. Elas sempre foram atualizadas para cima. Ou seja, a cada 10 anos o QI subia X pontos. Ok? Até o momento do surgimento da tela individual. Aí o QI começou a baixar. E a tela interativa aumentou a velocidade da queda. Por quê? Do ponto de vista da construção da inteligência, a primeira e fundamental capacidade que o humano tem que desenvolver, a competência intelectual que ele tem que desenvolver para atuar no mundo, portanto, para ficar vivo no mundo natural, é a coordenação viso-manual, óculo-manual. Ele tem que coordenar a mão e o olho. Imagina o seguinte, ele nasce sem capacidade de fazer foco. E a mão dele tem aquele resposta reflexa. Apertou, pôs qualquer coisa na mão do bebê, ele agarra. Ele tem que ser capaz de fazer. E o braço dele se move de maneira aparentemente aleatória, ele não tem controle. Quando a mão dele aparece no campo visual, ele tem que aprender que aquela mão é dele e não de outra pessoa. Ele tem que aprender que aquela mão obedece a coisa e não de outra pessoa. E eu vou pegar minha garrafa de água. Ele tem que coordenar a visão e a mão para calcular a distância apropriada para pegar a garrafa de água com. Né, eu vou citar para você um exemplo dessa mudança, da necessidade dessa coordenação óculo-manual, que é um exemplo clássico das questões da adolescência. Na adolescência, na puberdade humana, o humano cresce aos saltos, ou seja, ele cresce, por exemplo, vamos supor que ele vai crescer 5 centímetros naquele ano. Ele não cresce, vamos falar 12 centímetros só para facilitar. Ele não vai crescer 1 centímetro por mês. Ele cresce 3 centímetros em um mês e passa um mês sem crescer nada. Tá certo? Então o que acontece? O adolescente fica desastrado. Aí a mãe fala, você não presta atenção, menino. Não é isso. É que ele começa a errar o cálculo. Porque ele está habituado que a mão dele tem um tamanho. Então ele vai levar a mão para pegar o copo e a mão dele chega no copo um pouquinho antes da hora que ele calculou. Porque ele ainda usa a visão não cresce na mesma proporção que a mão dele cresce. Então, parece que é um problema de inteligência do adolescente, ou que é um problema de atenção do adolescente. Não, não. É um problema seríssimo que ele tem que resolver de coordenação óculo-manual. E esse problema de coordenação óculo-manual é um problema que o bebê tem que resolver. Aí você dá uma tela para o bebê. E essa tela altera o formato dela, criar figura e fundo. Ela começa a já ter dificuldade para calcular pra abstrata, naquele nível. Ela vai ter dificuldade que vai sofrer quando ela chegar lá na matemática, por exemplo, ou na geometria, ou nem na geometria, no romance. Ok? Mas você vai criar um segundo problema muito integrado a esse, que é ela vai ter dificuldade de coordenar sistemas, porque a maneira como ela atua no objeto na tela não é a maneira como ela atua com o objeto no mundo real. No mundo real, você não faz assim o objeto ficar maior. Não é isso que acontece. No mundo real, você não faz assim e a tela vizia. Você tem que mexer a cabeça, tem que mexer o olho. Então, ela vai desarticulando a coordenação óculo, que é o movimento do olho, viso, espacial, motora. Ela vai perdendo, ela vai reduzindo, empobrecendo a capacidade dela de lidar com o mundo. Que a criança ela
começa a desenvolver a inteligência dela a partir disso. A inteligência da criança, isso é uma coisa muito nítida. Ela começa a se desenvolver no útero, no momento em que a criança começa a se mexer. Aí, o primeiro estágio da inteligência, essa é uma das coisas das grandes sacadas do Piaget, que o desenvolvimento da criança ele começa no estágio sensório-motor. É a sensação e o movimento que vou dar um exemplo de distinção categórica que a criança faz no nível sensório-motor. Ela põe o dedo na boca, sente uma sensação no dedo e uma na boca. Ela põe a chupeta na boca, sente uma sensação na boca e não sente na chupeta. Isso permite a ela dizer, meu dedo e minha chupeta não são iguais. O dedo e a chupeta, o dedo faz parte de mim e a chupeta não. Ele pensa sensório, né? Ele pensa nesse nível sensório-motor e ele pensa muito com imagens. A gente sabe que um bebê, no momento que ele começa a focar os olhos, ele já faz conta de até 7. Certo? Eu já contei esse experimento para você. Você testa o bebê, como? Você põe a chupeta na boca dele e quando ele fica curioso, interessado, ele chupa a chupeta rapidamente. Ele faz assim. Quando ele está entediado, aquilo que está ali não tem nenhuma novidade, ele chupa a chupeta devagarzinho. Ou ele não chupa, ou ele faz assim. Ok? Aí você pega e põe na frente do bebê, digamos, 4 figuras. 4 anãozinhos da Branca de Neve. Ok? Aí você pega e ele olha para aquilo, ele se apropria da figura, no primeiro momento ele mostra o interesse, aí ele fica entediado, aí você põe um anteparo na frente de maneira que ele não veja e tira um anãozinho e ele vê você tirando o anãozinho por cima do anteparo. Se você abrir a figura e tiver 3 anãozinhos, ele vai continuar entediado. Mas se você abrir o anteparo e tiver 4 anãozinhos, 2 anãozinhos, ele vai ficar curioso. O que demonstra claramente que ele percebe padrões de 1 até 7, aliás, como os corvos também. Qual que é a diferença da tela televisão, o efeito, né, da tela celular? Isso. Qual a diferença da tela televisão e da tela celular? Vamos começar pela tela pintura, tela cinema, tela TV, tela celular. Tela foto. Pintura, foto, cinema, TV, celular. A pintura era muito óbvio que era uma interpretação que o pintor fazia daquilo. Ok? E que ele levou um tempão para fazer. Portanto, se ele mostrava uma figura estática, a suposição era que ele pintou aquilo em parte vendo a figura, em parte de memória. Mas se ele mostrava uma cena em ação, a suposição óbvia era que ele imaginou aquela cena. Porque não dá para você montar uma cena em ação para fazer uma pintura. Tá legal? A foto muda isso. A foto, ela pode mostrar uma coisa em ação e você tem a impressão de que foi ação. Tem uma foto do Medina pulando no ar, fazendo assim, quando ele saiu de uma onda em Nazaré, de um tubo enorme, não sei se você já viu. Gabriel Medina, depois você procura, essa foto é brilhante, porque os caras pegaram, ele saiu do tubo e pulou para cima, assim, e ele sai da prancha, e a prancha vai atrás dele, só que ele sai em pé e ele faz um. E o cara conseguiu fotografar ele no ar. Parece inteligência artificial, mas a foto é real, porque tem o filme. O filme é de outro ângulo. Você, na foto, dá a impressão, você vê a foto de uma coisa em movimento, você tem a impressão que a foto retrata o movimento quando ele estava acontecendo. Aí você vê um filme, o filme dá mais a impressão daquilo, porque você vê o movimento acontecendo. Aí você vem para a televisão. Pronto, você já está garantido que você tem ali uma coisa que representa um mundo real. Mesmo que seja um mundo fictício, ele é um mundo que tem uma aparência de real. O que acontecia com a televisão? A televisão, ela afunilou a produção de imagens. Por quê? Porque você reduz o repertório de imagens que a criança
consegue produzir. Então você fala, por exemplo, você faz lá, pega o Homem-Aranha no gibi. Tem vários formatos de Homem-Aranha no gibi. Na TV é um formato só. Por exemplo, uma coisa que eu já falei várias vezes, o que a gente chama de iconografia, que é o seu repertório de imagens possíveis. Tá legal? A iconografia atual, por exemplo, ela é uma iconografia modelada basicamente pelo sistema de produção de imagem que foi desenvolvido na segunda metade do século XX. Cinema, TV. Você assiste a iconografia do cinema, por exemplo, a primeira vez que eu vi o Guerra nas Estrelas, que era ainda em stop motion, eu falei, nossa, os efeitos visuais. Você assistiu o primeiro Guerra nas Estrelas stop motion e falou, nossa, pai, isso é tosco. Por quê? Porque a imagem foi ficando cada vez mais parecendo com o real, de tal maneira que hoje, quando você vê, por exemplo, aquele filme que o Guerra nas Estrelas, que o Luke vai com o Obi-Wan sair de Tatooine, eles vão andando e aparecem aqueles... No primeiro vez que eu assisti aquilo ali, os animais eram claramente tridimensionais, produzidos por stop motion. Então você não tinha sobreposição muito simples do personagem com um bicho. Os caras pegaram, refizeram aquilo com inteligência artificial, hoje parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, as sombras estão nos lugares certos, percebe? Então, esse aperfeiçoamento da imagem afunilou a iconografia, mas produziu um segundo... O que quer dizer? As pessoas hoje têm um repertório de imagem muito mais pobre do que elas tinham. Por quê? Porque o repertório de imagens delas é o mesmo repertório formado pela mesma imagem. Sabe aquele canal do Noj, os anos 90, que vocês assistem muito? É como se fosse assim. Eu conseguia perceber o que era real e o que era um boneco. Isso. De massinha, sabe? Isso. Conseguia ver o ator. Você conseguia distinguir o ator do boneco de massinha. Hoje você não consegue mais. Então, a minha geração, então agora vamos pegar a geração do meu pai. Era cinema. Você ia para um lugar para ver imagens em movimento. A minha geração, a TV chegou em Franca em 67. Eu já contei a história para você. Eu era tão bobo quando era criança, eu via muito pouco TV, de vez em quando que eu ia a São Paulo, que eu achei que aquele desenho do Gato Félix, que ele pulava de um avião segurando um guarda-chuva e descia como um coisa, que aquilo funcionava, subi no segundo andar na laje de uma obra do papai, peguei um guarda-chuva e pulei. Eu tinha 7 anos, quase matei o Mário Terence do coração. Só que eu não era tão burro assim, pulei num monte de areia. Então, quase matei o Mário do coração, mas o guarda-chuva fez flup para cima. Por quê? O princípio do paraquedas eu já tinha. Eu sabia como era paraquedas, eu era muito curioso, eu queria ser engenheiro, eu queria ser astronauta, paraquedas é uma coisa que eu entendia, tá certo? Eu até era capaz de fazer paraquedas para os meus soldadinhos de chumbo. Mas eu não tinha uma noção do mundo real. Um guarda-chuva não se consegue sustentar o peso de uma pessoa. Percebe? Então, a minha imaginação, a televisão me mostrou uma imagem que eu transpus ela imediatamente para o mundo real e já fiz uma coisa meio estúpida. Ok? Quanto mais. E era uma imagem de desenho animado do Gato Félix, a TV era em preto e branco, muito ruim, e era. Imagina hoje. As crianças veem no mundo imaginário coisas que parecem completamente reais. Qual é o limite que elas têm entre o mundo real e o mundo imaginário? Você começa a borrar essa fronteira entre o mundo real e o mundo imaginário. E o que isso causa em termos de cognição? cognição? Você está criando pessoas com uma facilidade enorme para entrar no estado psicótico, que é o estado em que você distingue. Você não consegue distinguir quem sou eu, o que eu quero, como é que o mundo funciona, como é que eu obtenho o que eu quero. As pessoas vão ter experiências histéricas, elas vão achar que o que elas estão imaginando é real. Consegue dar um exemplo mais concreto disso? Clínico ou no mundo real?
No mundo real? Ué, a criança, eu já vi vários casos, vários, uma criança de 12 anos que interage com o avatar, e a gente está vendo isso de maneira brutal, com o avatar de um pedófilo, achando que o pedófilo é aquele avatar. Ah, mas eu conheci ele, você conheceu como? Pela internet. E na internet o avatar daquele pedófilo é um avatar bonzinho. O tanto de pessoas adultas que caem em golpes porque a pessoa que falou com elas na tela, nossa, mas eu conversei com a moça, eu vi a cara dela. Elas estão tratando a cara de uma pessoa na tela do celular como se fosse a confirmação de que aquela pessoa é real, de que o que ela está falando é real. Você tem um monte de golpe de vigário pela internet acontecendo o tempo todo. A pessoa recebe uma mensagem, ai, sei lá, assim, a quantidade de. Agora, isso nos adultos. Imagina nas crianças. Se as crianças estão perdendo a capacidade de distinguir. Um exemplo que é aquele exemplo que o Theo João me contou, que ele achou lá de Nova York. O Theo João foi da escola Waldorf de Santos, né? A Cris que fundou, ele e a Cris que fundaram lá e tal. O Theo João é meu primo. João, se ele ver esse vídeo, beijão, brother. Te amo, um beijo na Cris, crianças, netos, etc. Tá, mas só continuando. O Theo João me contou da epidemia de crianças atropeladas por balanço em parque público em Nova York. Eu já te contei a história. E as crianças eram atropeladas. Começou a aparecer criança nos pronto-socorro em volta do parque com machucado na cabeça, com acidente com balanço. E alguém falou, mas que bizarrice é essa? Aumentou o número de crianças atropeladas por balanço? Por quê? Aí os caras foram estudar o problema, bastante simples. As crianças viam o balanço, vinham na direção dela, vindo na direção dela, e não saíam da frente, porque na tela o bicho que vem na sua direção não bate em você. No mundo real ele bate. Por exemplo, o número de crianças que tem uma dificuldade enorme para lidar com o jogo de bola. Porque quando a bola vem na sua direção, ela aumenta de tamanho. E você tem que saber em que tamanho você vai pegar ela, com a mão, com o pé, com a cabeça, não importa. Tá legal? Porque são crianças que a coordenação e a noção de ambiente espacial dela é bizarra. Mas isso vai a um nível brutal, como pessoas que se apaixonam pelos avatares. Eu vi um meme bem engraçado. Mulher que casou com a Torre Eiffel pede divórcio porque se apaixonou por uma cerca de madeira. Mas é bem isso mesmo. As pessoas estão tratando o mundo real como se ele fosse real. O mundo virtual como se ele fosse real. Ok? Então eu falei aqui da questão da categorização visual, que é a primeira categorização, da coordenação óculo-motora, que é o primeiro desenvolvimento da inteligência real, porque a categorização é uma parte da inteligência. A função óculo-motora, a coordenação sensório-motora, é a parte seguinte da inteligência. Vou falar só um parênteses aqui. O conhecimento, o conhecimento, ele é a relação do humano, você pode imaginar como uma moeda, tem duas faces. A face de cá é o conhecimento, a face de cá é a ação. O conhecimento é o complementar da ação. Sem ação não há conhecimento, sem conhecimento não há ação. E eu posso dar uma aula sobre isso para você, porque eu dou aula de teoria do conhecimento, você sabe, e isso é uma coisa muito nítida, assim, está estabelecido na filosofia, na psicologia. Então, o sensório motor não é uma invenção do Piaget, é uma descoberta de como isso acontece no humano. Parente importante, parentes importantes. O homem não é uma mente descorporificada, o homem é uma mente incorporada. Então, o homem é um corpo-mente, ok? Então, a mão dele é tão parte do equipamento intelectual quanto o olho, quanto o cérebro. A capacidade dele de se mover é tão importante para ele e tem tanta relação com a inteligência quanto a capacidade de fazer conta. Percebe? E se ele não sabe se mover, ele não vai saber entender distância.
Ele não vai saber entender tempo, percebe? Então, você tem aí uma outra dimensão que é a. Agora, eu não vou. Peraí, eu falei da coordenação. Tem uma relação entre ritmo Isso. e matemática, e habilidade matemática. Central, inclusive. Habilidade matemática não, habilidade matemática Aritmética. espacial. Não, viso espacial. Ritmo, viso espacial. Direta. Se você ensina a criança ritmo, você... Pulsação e ritmo. Também espacial. Pulsação e ritmo. Você desenvolve. É fundamental. A música é essencial. E a música humana, ela é uma música que está intrinsecamente ligada à dança, que está ligada ao esporte. Percebe? O desenvolvimento da inteligência é o desenvolvimento integral. Aí você tem um segundo problema muito sério das telas, é que as telas são desenhadas para atrair a atenção dos seus espectadores. Senão não fazia o menor sentido. E esquece os motivos, é para fazer propaganda, para vender celular, para convencer você que votar no político tal, não importa. Portanto, elas foram desenhadas para atrair a atenção das pessoas. E aí, vou falar a minha versão particular da história, porque essa é uma coisa que eu estudo há um tempão, você sabe disso, que computador é uma coisa que... Eles foram baixando o grau de conexão a um ponto tal que a tela hoje conecta com o humano no nível pré-simbólico. O que quer dizer isso? Uma criança, enquanto a criança não se tornou um sujeito de língua, ela ainda não é um sujeito capaz de operar no mundo simbólico. O mundo simbólico é aquele no qual você usa símbolos para imaginar manipulações do mundo que você depois vai usar no mundo. Por exemplo, você usa símbolos matemáticos para calcular como funcionam os chips, os materiais e construir um celular que nem esse aí, tá ok? A construção desse celular é o mundo simbólico. Ela é feita no mundo simbólico, onde você simula eventos na sua mente, ok? O que está acontecendo com as crianças? Elas estão entrando nas telas antes do mundo simbólico. E as telas estão sendo desenhadas para capturarem a criança antes do mundo simbólico, de maneira que elas se tornam conectadas à tela como se a tela fosse a retina externa delas. Elas estão virando ciborgues, que é uma parte humana e uma parte robô. E a parte robô delas é a tela. Você vai lembrar de exemplos desse tipo aos montes, eu não vou citar nenhum, mas casos como, por exemplo, não, mostra de novo para mim. Como mostra de novo? Eu falo, vou fazer de novo. Não, mostra no celular. Você já viu casos assim, eu vejo casos assim. A criança só acredita que é verdade se ela vê no celular. Se você conta para ela, não é verdade. E aí você tem um monte de outros elementos. Né? Mas voltando ao desenvolvimento intelectual. Quando a criança perde essa capacidade de operar no pré-simbólico, que é começa no sensório motor, mas não é só o sensório motor. Né? Por exemplo, calcular o peso, ou o formato, a temperatura de um objeto, é também categorizar esse objeto. E quando você sabe fazer isso com a mão, a sua mente é capaz de fazer isso com muito mais riqueza quando ela chegar numa coisa como massa versus velocidade, ok? Ser capaz de calcular uma distância olhando é a base fundamental para você entender, por exemplo, o que é a teoria da relatividade. Então, você está solapando a inteligência das crianças no período central do desenvolvimento da inteligência das crianças, que é antes que elas sejam capazes de pensar simbolicamente. E aí, quando entra no pensamento simbólico, você está fazendo a coisa mais terrível, que você está... Aquele Pierre fala que está criando uma forma de deficiência mental. Pierre de Piazza, que é um gênio, um gênio. E graças a Deus, um gênio que fez a obra dele por conta dele, não tentou entrar em nenhuma porcaria de academia. O que ele fez? Hã?
Não, ele era pesquisador de estudos avançados. Ele estudava no, ele era liderão. Não, ele foi chamado para o Unicamp depois dele mostrar o tanto que ele era pica, né? É ao contrário. O Pierluigi Piazzi, o que, que o Pierre estudava? Educar. Ele é o cara que criou o coque, Ribeirão. O que 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 nem o Digênio criou objetivos. Os caras estudavam mesmo. O que que ele fala? A incapacidade da criança de criar imagens internamente geradas sobre coisas descritas com palavras. Quando você lê um romance, o romance te conta uma história, você tem que fazer a cara da pessoa, você tem que fazer o ambiente da pessoa. Quando a pessoa anda, você tem que pensar como ela anda. Essa capacidade, teve tinha um psiquiatra aqui em Ribeirão chamado de Loreto, que ele usava o seguinte, ele falava imaginação pictórica. É picture-like em inglês, pictórica. É a capacidade de você. Quando um cliente entra aqui, eu começo a ouvir a história dele, eu construo a casa dele na minha cabeça. Eu construo. Ele fala da mulher, ou do marido, ou do filho, eu ponho o filho, ou a mulher, ou o marido. Às vezes eu até pergunto, não, fala o nome da pessoa, porque eu tenho que botar o nome dele no filminho que eu faço da história que o cliente está me contando. Porque essa capacidade de compreender produzindo um filme na sua cabeça, internamente gerado, que não é que é disparado por um conjunto de palavras, essa capacidade na sua geração ela já foi prejudicada. Por quê? A redução da diversidade pictórica do mundo, né? Você olha, por exemplo, no mundo, você olha uma folha de samambaia, ela é verde. Uhum. Cada folha tem uma determinada nuance de verde. Todas são folhas de samambaia, mas elas têm tamanho diferente, formato diferente, ligeiras diferenças entre umas e outras. Você pega uma criança interagindo com uma formiga, ela interage com um bicho que movimenta, que tem um monte de coisa. Aquele dia eu contei para você do caramba, pai, voa, é uma formiga, mas ela é cabeçuda. Ele reconheceu que era uma formiga, mas era a primeira salva que ele estava vendo. Tá certo? Essa capacidade de pensar sobre o mundo de forma imediata, ela é construída por ela está ligada diretamente a essa imaginação. E essa imaginação foi extremamente empobrecida. Por quê? Por causa dessa canalização pictórica que o sistema audiovisual criou. E aí foi a TV. Só que agora tem a tela. Mas a tela do individual não é tão centralizada como era, por exemplo, Hollywood, Bollywood ou a Globo. É verdade. Ela não é tão centralizada, não é tão restrita, mas a diversidade dela não é a diversidade natural com a qual você lida, é uma diversidade artificialmente construída para capturar a sua atenção. O mundo não é feito para capturar a sua atenção. Então aí perde-se o efeito pior de todos, que é a capacidade de você decidir em que você vai prestar atenção. É a capacidade de você investigar. Você está matando a curiosidade, que é a principal ferramenta da inteligência humana, que é, pera, mas isso aqui está ligeiramente diferente daquilo ali. Por quê? Esse ligeiramente diferente, eu lembro de você. Seu avô te ensinou a fazer pluviômetro. E você foi fazer. Você fez um projeto de ciência durante 30 dias. Você mediu temperatura, velocidade do vento, precipitação pluviométrica, anotou num caderno e levou. Seu professor, acho que era o Vinícius, não era? A Cidinha. O professor ficou encantado com aquilo. A Cidinha que dava aula no laboratório na Unifran, né? É. Ela falou, Ari do céu, o que sua menina fez, que coisa legal. Assim, a curiosidade está sendo. Estão colocando tapa nas crianças. Elas prestam atenção naquilo que o estímulo sugere que seja atento. Elas não prestam. Eu lembro de você, você de novo. Cheguei para o Ivan, você sempre na matemática, aquele negócio. Ivan, por que a Flora vai mal? Eu falo, a Flora, ela acha a aula muito chata. E ela está conversando, você está dando aula, assim, você olha para ela, ela está olhando pela janela.
e tal. Eu perguntei, Flora, o que você ficava olhando pela janela? Ah, rapaz, na janela tinha uns passarinhos e tal, não sei o quê. Veja, quando você quis aprender matemática, você aprendeu assim, ó, pum. Porque essa inteligência basal de despertar a curiosidade e permitir que a sua curiosidade vá para onde você quer, você sempre teve. Tanto que você tem um trabalho científico de primeira linha. Percebe? E aí o que acontece? Essa curiosidade está sendo morta pelo enquadramento, e aí é uma moldura mesmo, como a moldura do celular aí que separa o celular do mundo. E aí você se torna um robô tapado que vai pensar só o que alguém manda você pensar. Faz assim em volta do olho e olha em volta para você ver como é que o seu mundo estreita. Minha sugestão é: não deixem crianças chegar perto de telas sem supervisão, em hipótese alguma, antes do término da puberdade. Se estiver junto com ela, pode. Você e ela. Não, junto com ela. Vocês dois assistindo junto. Sua mãe fazia isso com vocês, lembra? A televisão era só com ela. Vocês começaram a assistir televisão sem a sua mãe do lado com 12, 13 anos. Certo? Agora, celular, só depois de saber ler, escrever e entender um romance. Celular nem. Nem. Tela que você mexe com a mão. Na mão do adulto. Na mão do adulto só. Para mostrar uma coisa. Minha posição é essa. Parece radical, mas eu consigo sustentar isso com vários argumentos e acho que eu te dei alguns bons. Só para falar bem rapidinho, o que você percebeu de diferença em casos clínicos de quando não existia tela para agora, assim, problemas principais? Uma completa. Porque o que eu percebi de diferença em casos clínicos de quando não existia celular para agora? As crianças não estão ficando adultas mais, não estão mais ficando adultas, elas são todas, os adultos estão extremamente infantilizados, em todo sentido, inclusive intelectualmente. A burrice é bizarra, a incapacidade de pensar de forma categórica da geração que tem hoje 30 anos é assombrosa. Assombrosa. Claro que você tem exceções, mas são exceções como você é uma exceção na sua geração. Pessoas que tiveram uma família que trabalhava o conhecimento internamente de maneira sistemática. Mas mesmo essas pessoas aí têm déficits de categorização que provavelmente remontam ao celular e aos videogames. Isso é uma parte intelectual. Parte intelectual. Do ponto de vista emocional, é uma tristeza. São todas pessoas conduzidas por premissas emocionais bizarras. O narcisismo, ou seja, o centro do mundo sou eu, que nem falava o de Loreto, acho que era o de Loreto que falava isso. Eu sou uma Não, era o Roberto Vilela que fala isso. Todo mundo uma bocona querendo mamar e o mundo é um peitão. Ela fala, mamar na minha boca, mamar na minha boca. Todo mundo na idade de bebê. É bizarro. As pessoas ficam ofendidas quando o mundo não é do jeito que elas querem. É um negócio chocado. Mas isso não era assim. Só as pessoas que precisavam de clínica, né? Essa é a pergunta. Não, eu tô falando isso, eu vejo isso clinicamente, fora da clínica, eu vejo isso na escola, eu vejo isso na. Mas eu também na clínica tem diferença? Ou é a quantidade de pessoas Não, tem. As pessoas estão. As pessoas estão chegando muito mais primitivas. A maior parte das pessoas estão. As pessoas que chegam hoje na clínica com 15 anos, a idade mental delas é 3. 3. Algumas, inclusive, com uma estrutura conceitual aparentemente sofisticada, sabem usar todas as palavras, mas não sabem o que tem por trás das palavras. Elas vivem no mundo das palavras. Elas estão lambendo o cardápio achando que tem proteína. Eu vi ontem uma reportagem do menino que tirou 0 na redação. E aí você vai ler o texto do moleque, ele só pegou um monte de palavras difíceis e juntou. Não tem um. Não tem nem tema da redação. Não tem tema.
eu já li teses de doutorado, assim. Lacan é isso aí. É um monte de palavras agrupadas, tem o menor conteúdo, e ele escreve aquilo de uma maneira tão bonita e ficou tão lindinho que a maior parte das pessoas. O pênis é raiz quadrada de menos um. Meu, isso é maconha estragada. Isso não é raciocínio. Escreveu. Tá. O impudor de um viola o pudor de outro. Parece lindo ele falar isso. Se eu tirar a roupa, você fica com vergonha. Qualquer criança de 2 anos, com 3 anos, que aprendeu já que tem que fazer xixi no banheiro, entende isso. Alô? Não, 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 nem vou debater. O nível de profundidade intelectual dos intelectuais atuais é o médio, né? Claro, sempre há exceções. É assombroso. Não, 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 não. Eu acho que tem vários fatores, mas é que a tela é um fator que afeta isso claramente. Eu vejo hoje pessoas que têm doutorado, que têm lá seus 35 anos e que falam bizarrices. Tipo assim, não sabe que 2 mais 2 é 4.